Uma das grandes coisas que nós aprendemos nessa semana que se passou, uma das frases que mais me marcou na nossa mente foi essa. Nem sempre o problema é o problema. A humanidade ela aprendeu a encontrar desculpas para o seu comportamento. Se você analisar hoje, dentro da área da psiquiatria, da psicologia, nós temos diversos diagnósticos, TDAH, transtorno daquilo, aquilo, outra, nós aprendemos tantas coisas e nós acreditamos que sim, que acontecem essas situações. Claro que sim. Mas também muitas pessoas, elas resolvem escolher alguns diagnósticos para eles mesmos, para dar algumas desculpas do seu comportamento. Eu não sei se você já, em algum momento da sua vida, você parou e analisou a tua vida e você diz, poxa, eu não gostaria de me comportar dessa maneira. Eu quero mudar, eu preciso mudar, eu não quero mais viver desta maneira. Pode ser em qualquer área da nossa vida, pode ser no casamento, pode ser no nosso dia a dia, pode ser no nosso trabalho, mas nós temos algumas coisas que nós queremos mudar. Qual é o primeiro passo que nós precisamos tomar? O problema, necessariamente, não é o problema. Mas o problema pode ser o coração. E qual é o primeiro passo que nós temos para resolver o maior problema nosso e de toda a humanidade? É entregar este nosso coração para Deus. É deixar que Deus transforme o nosso coração. E a partir disso, não há outra maneira. Não há nenhuma forma. Nós podemos aplacar alguns sintomas comportamentais, alguns problemas familiares, mas nada é mais eficiente do que uma conversão a Cristo. E a partir do momento, nessa noite eu estou pregando para cristãos que já reconheceram Cristo, que entregaram sua vida, que Deus encontrou sua vida, e agora a partir deste momento eu quero expor um pequeno texto que nós encontramos no livro de Romanos, no capítulo 8. E eu quero expor nessa noite a ação do Espírito Santo em nossas vidas, como Ele age em nossas vidas. Não é possível que você não se preocupe com o teu estado. Não é possível que você não esteja preocupado com a tua forma que você está vivendo. E muitas vezes você faz que nem eu, você diz, poxa, eu não estou glorificando a Deus como eu deveria. Mas aí nós temos a ação do Espírito Santo e Ele trabalha em nossas vidas. O livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 1. Eu vou começar lendo e nós vamos expor esse texto aí em alguns versículos. Diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto final. Essa é a primeira ensinamento que nós precisamos aprender. Não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ponto final. No entanto, nós temos que entender que enquanto nós palmilhamos sobre esta terra, nós precisamos glorificar a Deus. Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos ajudar os nossos irmãos, nós precisamos testemunhar de Cristo. E ali entra a ação do Espírito Santo, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que era impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando seu Filho em semelhança à carne, pecaminosa no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz com um cristão, com um regenerado?
A primeira coisa nós lemos no versículo 2. A Bíblia diz que pela lei do Espírito da vida, nós fomos libertos da lei do pecado e da morte. Nós fomos libertos da escravidão. Você não é mais escravo. O primeiro diagnóstico que nós podemos entender é: nós não somos mais dominados pelo pecado. Embora nós vivemos na presença do pecado, mas o pecado não domina mais sobre nós, porque o Espírito Santo, ele nos libertou da escravidão. Somente o Espírito Santo pode agora nos capacitar a obedecer à lei. Entenda uma coisa: a lei por si só, ela não tem capacidade nenhuma. Paulo, ele disse: pela lei eu vim a conhecer o pecado. Então a lei, ela tem essa única funcionalidade: ela aponta o nosso pecado, ela acusa o nosso pecado. A lei, ela nos empurra para Cristo. E Cristo, ele cumpriu toda a lei, e agora nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos, e agora a lei, agora Cristo nos impura, agora o Espírito Santo nos impura novamente a lei para a santificação, observando a lei de Deus, observando a palavra de Deus, como filhos de Deus. Agora nós obedecemos a palavra, e a palavra, ela tem o poder de nos santificar. Ela tem o poder de nos orientar, de nos conduzir, de nos fazer andar conforme Deus bem deseja. No verso 4 vai nos dizer que, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Somente o Espírito Santo pode nos fazer a obedecer os preceitos da lei. Não há possibilidade alguma. Todo o povo de Israel tentou, os fariseus tentaram. Entendam, os fariseus, eles eram especialistas em observar a lei, mas eles não conseguiram observar a lei. Mas o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos prontifica para que nós possamos obedecer à lei do Senhor. A lei, ela mostra o pecado, mas não nos capacita a triunfar sobre o pecado. Mas agora o Espírito Santo, que habita em mim e em você, agora nos capacita para vencer o pecado, para obedecer à lei e para nós termos prazer na lei do Senhor. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, no verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Portanto, o pendor da lei da carne é inimizade contra Deus, pois não estamos sujeitos à lei, nem mesmo pode-se estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é uma terceira funcionalidade. O Espírito Santo, ele nos predispõe para obedecer, para a santidade. Duas forças, nós ouvimos isso aqui em várias ministrações. O Espírito Santo, ele nos conduz para uma vida de santidade. Há duas naturezas em nós. E sempre há essa luta constante, a carne e o espírito, dois modos de vida, né? Nós somos governados ou por um ou pelo outro. Não há como nós vivermos metade a metade. Ou nós somos guiados e conduzidos pelo Espírito Santo, ou não, ou somos guiados pela carne. Não podemos viver da mesma maneira. A salvação, a carne, diz a palavra de Deus, a carne, ela escraviza. Ela escraviza, ela atormenta, ela produz morte. Mas o Espírito, ele produz paz. O Espírito Santo, ele liberta. O Espírito Santo, ele gera vida. Então, o Espírito Santo, a vida no Espírito não elimina a impecabilidade, ou aliás, não quer dizer que quando o Espírito Santo age em nós,
ele faz com que nós sejamos impossíveis de pecar. Não, nós vamos pecar, nós não nos livramos deste corpo mortal, nós não fomos ainda aqui, agora, no presente, nós fomos glorificados, ainda não. Mas essa promessa para Deus, ela já aconteceu quando nós somos eleitos, quando nós somos chamados. Isso é uma certeza, isso faz parte da fidelidade de Deus. Quando Deus prometeu de que nós seremos glorificados, isso já aconteceu, mas isso vai acontecer lá no futuro. Isso é uma certeza, isso é uma convicção. O Espírito Santo diz a palavra de Deus no versículo 9. Além de ele nós conduzir uma vida de santidade, o verso 9 diz, vós, porém, não estáis mais na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, ele habita em vós. Glória a Deus por isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito Santo, ele habita em nós. A Bíblia diz que nós somos feitos morada de Deus, templo do Espírito Santo. Ele mora em nós, vasos frágeis de barro. Deus, ele mora em nós, ele está em nós. Sem a presença do Espírito Santo, nenhum homem pode se tornar cristão. Você pode fazer o que você bem entender. Hoje se fala muito em muitas canonizações, muitos santos, em diversas igrejas. Hoje nós olhamos para muitos pastores, né, que são extremamente santos. Muitas pessoas se apresentam extremamente santos, mas a verdade é, nós precisamos que o Espírito Santo more em nós. Não há outra possibilidade. Essa é a verdade. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo, no verso 10, vai dizer que ele vivifica o nosso espírito. O verso 10 diz, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então o Espírito Santo, ele nos vivifica, ele dará vida ao nosso corpo mortal. No verso 11 vai dizer que ele nos dará vida ao nosso corpo mortal. A ressurreição de Cristo é o penhor, é a certeza, é a primícia, diz a palavra. Paulo, ele vai dizer em Coríntios que Cristo, ele é a primícia da ressurreição. Cristo, ele foi o nosso exemplo. Assim como Cristo foi ressuscitado, nós também ressuscitaremos com ele. O Espírito Santo, ele é o nosso credor. O verso 12, ele vai nos falar... assim, pois, irmãos, nós somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Você não deve nada a ninguém. Você não deve a pastor Jonatas, a pastor Gerard, a pastor Jefferson. Você não deve a qualquer outro pastor, não. A Bíblia diz que nós devemos exclusivamente a Cristo, ao Espírito Santo. Ninguém tem o poder, a capacidade de arrogar a si algum direito sobre a nossa alma, a não ser o Espírito Santo. Então, nós somos devedores, nós não temos nenhuma dívida com a carne, nós não temos nenhuma dívida mais com o modo antigo de vida. Nós não precisamos fazer a vontade da carne, nós somos devedores do Espírito Santo. Ele habita em nós, ele nos capacita, ele é a fonte da santidade. Nós somos devedores a Cristo. Quantas pessoas ainda pensam dessa maneira? Isso é lamentável, extremamente lamentável. Muitas pessoas pensam de que elas são o que são por causa de alguma coisa que elas fizeram, por causa de alguns regulamentos, por causa de algumas regras, por causa de alguns costumes. Não, somente a Cristo. A nossa vida, e um desses pontos nós discutimos nesse treinamento que nós tivemos. O grande pecado, o grande erro é que nós não damos glória a Deus. O homem, ele gosta de arrogar a glória para si. Oh, eu fiz isso, então eu mereço a glória. Não, toda a glória é para Deus somente.
O Espírito Santo, no verso 13, diz assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes feitos do corpo, certamente vivereis. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo nos capacita para triunfar sobre o pecado. Nós já falamos, há somente dois modos: viver na carne ou viver pelo Espírito. E o Espírito Santo nos capacita para isso. A Bíblia diz que nós fomos adotados. O verso 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é muito mais daquilo que nós podemos imaginar ou pensar. A Bíblia diz que agora nós somos orientados como filhos de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Essa paternidade, ela é real. Não é somente uma adoção, mas há uma garantia de adoção. O verso 15 diz: porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Nós fomos adotados. Há uma jurisprudência, há algo legal. Geralmente, há muitos poucos casos de pessoas, de famílias que adotam uma criança. A partir do momento que você adota uma criança, você reconhece essa criança como seu filho. Embora que há algumas situações, alguns casos no mundo, de que algumas famílias devolveram algumas crianças, porque não conseguiram criar essa filiação a essa criança. Deus, ele não age desta forma. A Bíblia diz que a partir do momento, Deus, ele não comete nenhum engano. Deus, ele não se apresenta a nós. O Espírito Santo não faz habitação em nós e daqui a pouco ele analisa a nossa vida, ele diz: poxa, mas é muito pior do que eu pensei, eu vou me ausentar. Não, a Bíblia diz que nós somos adotados e ponto final. Não há mais volta, não há mais retroceder. Quando Deus nos adota, quando o Espírito Santo nos adota como filhos, não é pelo nosso merecimento. Eu vou adotar o Jonatas porque eu achei ele bonzinho. Não. Nós somos adotados pela misericórdia e pela grandeza, pela bondade de Deus. Deus, ele nos adota como filhos. Agora, mesmo que os filhos eles sejam às vezes mal comportados, mas quantas vezes nós deixamos por eles, os nossos filhos serem maus ou desobedecerem? Quantas vezes nós deixamos eles para fora de casa, por exemplo? Não obedeceu hoje, vai dormir dentro do galpão, lá na rua, não quero saber. Eu acredito que não, ninguém fez isso. E embora que algumas pessoas façam isso, nós temos que entender que Deus não é desta maneira. A partir do momento que nós somos adotados como filho, Deus, ele não volta atrás. Não, eu vou deserdar agora o Jonatas, eu me arrependi. Não, Deus, ele não se engana. A Bíblia diz que ele nos adota como filhos e ele dá-nos a garantia dessa adoção. Nós recebemos o espírito de adoção. Isso é uma certeza, isso não é algo dúbio, há uma dúvida por trás. Não, isso é uma verdade absoluta. Nós somos adotados como filhos. Aí existe aquele terrorismo, não, você não é mais meu filho. Não, você fez isso, deixou de ser filho. Se você voltar a se comportar, você volta a ser filho. Não, diante de Deus não há essa negociação. O verso 16 ainda continua dizendo: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E quem sabe essa é um dos maiores questionamentos, porque nós sempre, como homens, há uma necessidade, há um desejo, há uma vontade de saber o futuro.
Quantas e quantas pessoas, elas param e pensam, poxa, será que eu sou filho de Deus? Será que eu fui salvo? Muitas pessoas, elas fazem essa pergunta e ao invés de olhar para a palavra de Deus e ver se de fato a sua vida concorda com a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, elas olham para as suas atitudes, elas olham para as suas ações, elas olham para o seu comportamento e baseado no seu comportamento, elas querem avaliar se eles são filhos ou não. Quem nos dá essa certeza, essa convicção, está aqui na palavra, o próprio Espírito. Ele testifica, ele nos dá, ele nos avaliza. E no verso 17 diz, ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não somos apenas filhos, mas nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Muitas e muitas pessoas, elas se preocupam em saber o que elas vão ganhar de herança. Muitos pais, eles se preocupam o que vão deixar de herança para os seus filhos. Mas a maior e melhor herança que nós podemos receber é que nós somos selados, nós somos batizados, nós fomos enxertados em Cristo Jesus. E nós não somos herdeiros de coisas terrenas, de coisas que perecem, coisas que vão passar, coisas que vão estragar aqui na terra. Mas a Bíblia diz que nós somos eleitos, que nós somos alvo de uma herança nos céus, co-herdeiros com Cristo. Nós somos co-herdeiros. O Espírito Santo, ele habita em nós. Ele nos selou para o dia da redenção. Ele é o penhor dessa herança. É a garantia de tudo aquilo que Deus prometeu. Deus há de contemplar. Quem sabe você fez um seguro de vida, né? Não é errado fazer. Glória a Deus, se você pode fazer, faça. Quem sabe você está fazendo uma boa poupança, preocupado com o teu futuro. Você não sabe o que vai acontecer se um dia você vai usufruir de alguma coisa. Você não sabe se um dia você vai usufruir de uma herança terrena. Porque tudo que acontece sobre essa terra, aquilo que está ao nosso alcance, é falho. Mas aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus, na sua soberania, executou. Se a Bíblia nos diz que nós somos lavados no sangue do Cordeiro, a Bíblia nos diz que nós somos adotados como filhos, que o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, assim como a chuva está caindo ali fora, assim como vai amanhecer o dia de amanhã, assim nós podemos ter a convicção de que aquilo que Deus prometeu, essa herança que Deus prometeu, Ele há de alcançar a todos os seus filhos. Isso é uma convicção, isso é uma certeza. Não há nenhuma dúvida, isso está totalmente claro. E aonde é que nós podemos encontrar essa clareza? Não olhando para mim, não olhando para o nós, mas olhando para a palavra de Deus, pois Deus, Ele cumpre a sua palavra. E glória a Deus por isso. E louvamos a Deus por este privilégio. Se somos filhos, nós também somos herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa promessa, ela, diante de Deus, ela está cumprida. Ela está cumprida, ela não vai se cumprir, mas ela está cumprida. Deus, Ele é o único que pode. Nós podemos prometer um ao outro, amanhã eu vou te visitar. Daqui um ano eu vou na tua casa. Não tem como eu garantir isso. Na emoção eu posso prometer, mas nós não temos a autonomia sobre essas coisas. Mas aquilo que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Qual é o maior sinal, qual é a maior evidência? É que Deus, em primeiro lugar, nós somos libertos do pecado.
Essa é a primeira análise que você faz. Só recapitulando. O Espírito Santo ele nos liberta de nosso pecado. Então você muda de paternidade, como diz Efésios. Antes nós éramos filhos das trevas, mas agora nós somos filhos de Deus. Primeira ação do Espírito Santo. Segundo lugar, o Espírito Santo nos capacita para obedecer agora a palavra de Deus. Terceiro lugar, o Espírito Santo nos auxilia, o Espírito Santo nos predispõe para que nós possamos andar em santidade. Em quarto lugar, agora Ele habita em nós, Ele mora em nós, Ele vive em mim e em você. Em quinto lugar, Ele vivifica o nosso espírito. Outrora nós estávamos mortos, outrora nós estávamos sem vida, mas agora nós temos vida em nós. Ele é o nosso credor e nós somos o seu devedor. Nós devemos tudo que nós temos a Cristo. Toda glória seja dada a Deus. Tudo que nós fizemos seja dado a Deus. Tudo que você tem seja dado a Deus. Esse é o sinal que você é um filho de Deus. Tudo que você faz, não faz para agradar a mim. Você não faz para agradar fulano de tal. Você faz para agradar a Deus, para a glória de Deus. A Bíblia diz que tudo que nós fizemos errando o alvo. O que seria o alvo? Não dar glória a Deus. Isso é pecado. Você está aqui nessa noite para a glória de Deus. Amanhã de manhã você vai levantar do seu quarto. Você vai levantar, você vai abrir os seus olhos para a glória de Deus. Você vai trabalhar para a glória de Deus. O Espírito Santo agora ele nos capacita para triunfar sobre o pecado. Ele nos orienta como filhos de Deus. Nós não somos filhos adotados e agora nós precisamos nos virar. Você vira agora. Não. A Bíblia diz que Ele nos guia, Ele nos orienta. E pelo quê? Pela sua palavra. Ele dá-nos essa garantia da adoção. Ele nos testemunha, Ele é a certeza, a convicção de que nós fomos adotados como filhos de Deus. Amém? Vamos nos colocar em pés nessa noite.